Boa noite, pessoal. Só vou deixar anotado aqui um comentário. Espera aí que eu já falo com vocês. Prontinho. Só esperar o Danilo entrar agora pra gente começar. Deixa eu ver aqui se o Danilo voltou. Só um minutinho. Ah, agora foi. Agora foi. Beleza. Muito Nossa, bom. finalmente. Tudo Tudo bem, tranquilo. Felipe? Tudo jóia. E com você? Também, tranquilo. Como é que... Obrigado pelo convite, viu, para participar. Imagina, a gente que agradece. Como é que tá sendo a quarentena aí? Ah, tá tranquilo, né? Agora, agora tá tranquilo. Tô em casa, na verdade. Eu tô de férias. Eu tô no meu período de férias, na realidade. Calhou que eu pedi férias na quarentena mesmo. Eu tava com elas marcadas, mas essa é a minha última semana de férias. Mas eu tô trabalhando em turnos também, aí tá mais tranquilo. Muita coisa de home office. Aí quando você sair das férias, você vai conseguir continuar trabalhando de casa? A ideia, eu espero, assim eu espero, né? Eu nunca se sabe, mas assim eu espero. Mas eu estava trabalhando a maior parte de casa antes de sair de férias, sabe? Eu Entendi. estava indo para a empresa, acho que era umas duas vezes por semana no máximo, porque eu trabalho numa área que é meio que operação, sabe? Então, Aham. uma coisa que eu trabalho num cliente na Petrobras que ela entende que não pode parar. Então a gente tem que continuar indo, sabe? É como se fosse um serviço essencial, entre aspas, assim. Apesar que, Entendi. entendeu? Vamos começar então? Claro, vamos lá. Então, vou começar fazendo umas perguntinhas bem básicas e começar pedindo para você se apresentar. Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Então, gente, eu agradeço muito aí a presença de quem está me assistindo e assistindo o Felipe também. Muito obrigado, viu? Meu nome é Danilo Jota, eu sou geólogo, hoje em dia eu trabalho na Schlumberger como suporte dos softwares Petrel e Techlog, principalmente alocado na Petrobras. Eu sou geólogo formado pela UERJ, fui da turma de 2010 da UERJ, faz muito tempo já, 10 anos, mas me formei em 2015 e depois disso eu fiz uma pós-graduação Lato Sensu na UERJ, e aí essa pós-graduação Lato Sensu foi uma patrocinada pela Statoil na época, que hoje em dia é a Equinor, né, de interpretação sísmico-estratigráfica. Depois eu fiz mestrado na UF, com o professor Wagner Lupinati. No mestrado eu trabalhei um pouco com machine learning, para classificação de sismofaces em rochas carbonáticas do pré-sal. E hoje em dia eu faço doutorado também na UF, com uma parte mais de modelagem de sedimentos, sabe? Modelando o crescimento de sedimentos dentro do pré-sal e associando essa modelagem à modelagem geoestatística para poder fazer um processo de reconstrução de faces dentro do pré-sal. E trabalho nas nuvens já, como eu falei, há uns 2 anos, mais ou menos. Sou bem Bastante novinho coisa. lá. É bem novinho, mas já fez bastante coisa, né? É. É, ó, então, eu achei muito interessante o seu tema do mestrado, também do doutorado. Inclusive, deixei umas Valeu. perguntas no final, que a gente perguntasse sobre sua apresentação, que você me mandou o seu link. Então, vamos Beleza. lá. Me conta, por que você escolheu a geologia? Então, para ser muito sincero, na época que eu fiz alguns testes vocacionais na escola que eu estudava lá em Nova Iguaçu, que era de onde eu vi, né? E aí, nesses testes sempre aparecia alguma coisa de ciência da Terra. Na verdade, era muito misturado, assim, aparecia medicina, aí arte, sabe? Aí, tipo, mas uma das coisas que aparecia que eu sou meio perdido foi ciência da Terra. E aí eu, quando eu era pequeno, eu queria ser não era guarda florestal, era alguma coisa parecida com isso, sabe? Então eu sempre gostei um pouco dessa parte. Uhum. E aí eu fui procurar o que era geologia, e aí acabei gostando, e também acabei gostando também por outros motivos também, porque é uma área que remunera bem também os seus empregados, né? Reconhece bem o trabalho, então acabou que eu acabei escolhendo geologia, mas eu acabei caindo de paraquedas, sabe? Não foi uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? Mas depois que comecei a fazer, gostei muito, me apaixonei, entendeu? E assim, você tinha lá suas outras opções, ou sempre foi ciências da Terra? Não, eu tinha outras opções. Eu cheguei a considerar também fazer medicina,
mas na época eu sempre tive muito nervoso de sangue, né? Se eu vejo muito sangue, eu desmaio e tal. Aí eu falei, pô, não vai rolar eu fazer medicina tendo uma parada dessa, né? E aí eu considerei também fazer história na época. Eu sempre gostei muito de história, mas acabou que geologia também é meio Sim, história, né? Só que é história da Terra, né? é uma história meio Mas, diferenciada. mas eu queria fazer história também, era a minha matéria preferida no ensino médio, história. Mas acabou que escolhi geologia e fiquei. Assim, eu vi que você entrou muito pro ramo da geofísica, né? Fez o mestrado em Isso. geofísica, o doutorado em geofísica. Você não chegou a É. pensar em geofísica quando você estava no ensino médio? Então, eu não conhecia geofísica, para dizer a verdade, eu não sabia nem que existia. Eu Uhum, só vim saber que existia geofísica, assim, estudando geologia, sabe? Quando eu tive aquela matéria lá de geofísica, quando eu uhum. comecei a ver estratigrafia e via que tinha muito da geofísica na sísmica e tal. E aí foi que eu comecei a me interessar. Então foi só lá no final da graduação, sabe? Que eu que eu descobri de fato que era geofísica. Eu Mas também. eu não sei também. Não sei se eu teria feito diferente, entendeu? Teria ido para geofísica. Eu também só cheguei a conhecer geofísica quando eu estava na graduação, mas eu acho que eu também não faria geofísica, não. E Hum. durante a sua a graduação, você já tinha ideia do que você queria seguir? Você já tinha suas matérias preferidas ali? Então, durante a graduação, na verdade, a minha matéria preferida era geoquímica. Inclusive, eu cheguei a trabalhar com a professora Bia, Uhum. a Beatriz, amorzinho Beatriz. Amorzinho, né? Mas eu cheguei a trabalhar com ela em iniciação científica, mas mais voltado para a parte metamórfica, sabe? Uhum. E eu gostava também de geohistória. Gostava muito de geohistória também, quando eu tive. Mas acabou que eu acho que no final nem rolou de eu trabalhar com nenhuma dessas áreas, sabe? No final eu acabei me enredando por trabalhar mais com estratigrafia, entendeu? Com sismoestratigrafia, na verdade, né? Trabalhar mais com essas coisas ligadas à área do petróleo, né? Geofísica também. Entendi. E assim, aquela matéria que você não gostava, assim, eu também? Aquela que. Sim. Eu vou te falar que matéria que eu não gostava, assim, eu vou te confessar que eu nunca fui muito chegada a campo, por exemplo. Eu sou, eu sou um geólogo que não é muito chegado a campo, sabe? Então, eu gostava das matérias de campo, gostava do depois, né, de tipo da gente ter aquela interação toda, sabe? De ver geologia ali de perto também, mas eu às vezes achava que era bem exaustivo, sabe? Muitos, muitos dias em campo. Mas e também tinha por exemplo, eu não gostava muito de estrutural, por exemplo, mas eu acho que eu não gostava na época porque para mim era muito difícil entender Uhum. estrutural, entender aquelas coisas de estresse, sabe? De strain, estresse, aí para mim era muito difícil, eu acabava que desgostava da matéria por ser difícil. Hoje em dia eu não desgosto tanto, até já trabalhei algumas vezes com isso, mas naquela época, sim, era mais essas matérias que eu tinha dificuldade, eu não gostava muito. Eu super entendo. Inclusive, conheço bastante pessoas, assim, que vai pro mesmo time que você, pessoas que não gostam de ir pra campo. É, Você chegou a passar algum perrengue em campo com essa questão? Você falou assim de ter medo de sangue, alguém se cortou e você. cara, graças a Deus comigo nunca aconteceu, sabe? Até porque eu não sei muito como é que eu agiria se acontecesse. Claro que tentaria ajudar a pessoa, né? Mas eu não sei muito como é que eu agiria, assim. Mas eu já teve casos de campos, assim, que eu vi que as pessoas se machucavam. Por exemplo, acho que teve um amigo meu, eu me lembro de ter uma história do Gabriel, eu não sei se vocês conhecem o Gabriel Aragão, que se formou, que ele e uma menina que era da minha turma também, que é a Ana, fizeram um campo juntos, e aí eles deram de cara com, acho que foi um vespeiro, sei lá. Uhum. Então eles voltaram, tipo assim, tudo todo picado, sabe? E aí, aí isso me deixou meio assim, caraca, que perrenguezão, né? Mas assim, comigo mesmo nunca rolou, graças a Deus. Nem com o meu grupo. Ah, Vespa, tipo, pra mim é o pesadelo do campo é encontrar com Vespa. É verdade. Pô, é brabo. E atualmente, em que área que você segue? Assim, da geologia, você tá fazendo o que atualmente? Então, atualmente eu sigo mais pela área de estratigrafia, né? Eu trabalho mais com estratigrafia carbonática, na verdade, de carbonatos do pré-sal. No meu mestrado, no meu doutorado, acabou que eu trabalhei muito com carbonatos, tanto do albiano, né, Uhum. como do pré-sal. Então,
Então acabou que eu me enredei por essa área, mais trabalhar com caracterização carbonática, petrofísica, sabe? Sismostratigrafia, um pouquinho de machine learning também, que não são matérias que a gente costuma ter, né, na graduação. Eu sei que mudou o currículo, mas na minha época não tinha muito essas partes ainda. Programação, assim, machine learning, essas coisas a gente ainda não tem nada. Acho que estão levando uma consideração de atualizar o currículo novamente, mas vamos ver no que isso vai dar, né? Mas eu acho que também na graduação foca assim, em aprender a base, né, da geologia. Tipo, você aprende muito da base, aí depois você pode se enredar, né, na pós-graduação por outros caminhos, sabe? Outras técnicas, mas de fato a base ainda é muito importante, sabe? Eu entendo também, às vezes, a resistência de mudar. Porque conforme a gente vai avançando, a gente tem que ver o quanto que a base, os fundamentos da geologia é essencial para você entender uma coisa mais profunda. Sim, com certeza. Se não tiver isso, realmente... Hoje em dia, eu via algumas matérias, por exemplo, como muito difíceis, às vezes muito chatas. Tipo assim, estratigrafia foi uma delas. Eu não era eu não gostava, amava a estratigrafia na época da graduação, mas hoje em dia eu entendo o quanto ela é importante, sabe? A base dela, de você entender aquilo que é ensinado, dos conceitos principais, para você poder avançar em outras técnicas que são muito especializadas e precisam de um conhecimento legal mesmo de estratigrafia, sabe? Assim, você me contou que você trabalha na Schlumberger, né? Atualmente você está na Schlumberger. Isso, trabalho na Schlumberger. E que tipo de empresa seria a Schlumberger? Então, a Schlumberger, ela é uma empresa prestadora de serviço, né? Uma empresa do ramo de óleo e gás. E no ramo de óleo e gás, geralmente, existem dois tipos de empresa, né? Ou é uma operadora, que a gente chama, que são as empresas que, de fato, produzem o óleo, né? Elas têm os campos como ativos, né? Então, são os bens daquela empresa. E tem as prestadoras de serviço. Geralmente, as prestadoras de serviço, elas prestam a infraestrutura, sabe? Então, elas fornecem os softwares que os geólogos e geofísicos das prestadoras vão utilizar para fazer o estudo dos reservatórios que eles têm na área. Ela fornece a sonda que vai perfurar os poços, sabe? Ou ela faz o levantamento da sísmica. Geralmente é isso que as prestadoras de serviço fazem. É como se fosse a infraestrutura de uma cidade mesmo, sabe? E a Schlumberger é uma desses tipos de empresa que fornece esse tipo de infraestrutura para grandes operadoras, tipo Petrobras, Shell, né, Equinor, e pequenas também, né, de todos os tamanhos. Entendi. Essas, digamos, prestadoras de serviço, elas atuam somente na parte de exploração ou elas atuam em outras etapas da produção de petróleo também? Então, eu acho, assim, eu não tenho grandes conhecimentos, assim, que a Schlumberger, vou te falar que é um mundo, sabe? É muito difícil saber de tudo que ela faz. Mas pelo que eu tenho conhecimento, assim, ela atua no ramo da exploração e da produção, sabe? No refino, eu acho que não tem nada muito a ver com a área de atuação dela. Posso estar até errado, mas eu entendo que não tem muito a ver. Mas na exploração e na produção, sim. Na exploração, principalmente na parte de software, né, e de, por exemplo, levantamento sísmico. Hoje em dia, eu acho que ela não faz mais levantamento sísmico, mas no passado ela fazia muito, até recentemente ela tinha navios ainda que faziam levantamento sísmico, na parte de perfuração, na parte também de simulação de reservatórios, que já vai mais para a produção, sabe, de você ver como é que está o fluxo do óleo dentro do reservatório, acompanhamento de histórico de produção. Então ela atua tanto na exploração quanto na produção, creio eu. Entendi. E a Schlumberger só atua na área de petróleo, né? Só atua na área de petróleo. Mas ela já atua em outras áreas também. É engraçado. A Schlumberger já teve hidrômetro, por exemplo. Sabe aquele negócio que mede o quanto você gasta de água no... Teve uma época que ela meio que se diversificou, sabe? Então ela tinha hidrômetro, tinha maquininha de cartão de crédito, sabe? Era tipo um PagSeguro. Mas hoje em dia, não. Ela vendeu tudo, pelo que eu entendi, e só foca na área de petróleo. Entendi. E como é que foi como é que você entrou na Schlumberger? Então, eu entrei na Schlumberger em 2018, né? E eu fiz, foi normal, eu fiz uma entrevista, na verdade, me candidatei, né, à vaga, fiz uma entrevista, e aí a entrevista foi toda em inglês, eu fui entrevistado por alguns gerentes dentro da Schlumberger, e aí eu acho que eu fiz 2 fases de entrevista. Eu fiz uma primeira entrevista, que era mais uma apresentação, sabe? Eu tinha que mostrar como se fosse uma timeline da minha trajetória, e na época eu tinha acabado de terminar o mestrado, estava entrando para o doutorado, na verdade, já tinha entrado para o doutorado.
E aí eu tive que fazer essa entrevista em inglês, mostrar minha trajetória pessoal, a minha trajetória profissional até então. E depois eu fiz uma segunda entrevista que foi uma coisa mais focada, assim, sabe? Mais com gerentes mesmo, sabe? E eles fazendo perguntas mais diretamente para mim. Gerentes eram daqui do Brasil mesmo ou gerentes de fora? Eu acho que na época que eu... Cara, eu não me lembro, mas eu acho que tinha dois... Na primeira entrevista tinham 2 gerentes de fora. E um do Brasil só. E aí na segunda eu acho que tinham... Cara, eu não lembro. Eu acho que eu tô confundido, mas teve gerente de fora sim, sabe? Tô Teve gerente perguntando de fora, sim. que teve uma vez que eu fui fazer, que eu tava vendo um programa e uma das etapas era você fazer uma entrevista online com a cara, um CEO de fora. Não cheguei a CEO, não. Sei Não cheguei lá. a CEO, não. Mas, tipo, era gente de fora, sim. Era gente de fora, sim. Que É, tenso, né? Com CEO é tenso. você vai subindo, vai ver, né? É, E quando você entrou, você já sabia dos softwares da empresa? Você já tinha conhecimento de trabalhar com eles? tinha. Porque quando eu fiz a pós-graduação na UERJ, que foi patrocinada pela Equinor, né? A gente lá teve muitas aulas sobre software, porque eles traziam vários professores para poder dar aulas de matérias específicas da parte de exploração, essa parte mais de exploração, tipo Uhum. interpretação sísmica, análise petrofísica de poços, sabe? Tudo isso a gente tinha uma aula, mas associado a isso a gente tinha uma aula de software. Então, a Schlumberger acabou, naquela época, eu tive aula com alguns dos meus colegas de trabalho, inclusive hoje naquela época, que foram dar aula de algumas partes do Petrel e do Teclog, por exemplo. Então, quando eu saí dessa pós-graduação, ela foi uma grande escola para mim, porque eu saí meio que já formado em algumas partes desse software, sabe? Eu continuei usando até então, mas eu já sabia. Mas não necessariamente para entrar no Schlumberger você precisa saber. Tem gente que eu conheço, por exemplo, que entrou sem saber nada sobre software, e lá dentro você vai ter a oportunidade de aprender, né? Também. Quando você entra, você tem treinamentos? Isso, então. Quando você entra, você tem treinamentos. A Schlumberger é uma empresa muito legal de plano de carreira, por Uhum. exemplo. Assim que você entra, você é visto como trainee, né? Por exemplo, eu hoje em dia, eu ainda sou trainee, porque eu não terminei essa etapa inicial de treinamentos, que eu acho que no total são 4 treinamentos. E sempre são treinamentos fora, isso é muito legal também. Eles sempre te mandam para fora do país para você fazer os treinamentos. Aí eu fiz o primeiro na França, que foi um treinamento para entender a estrutura da empresa, sabe? O primeiro treinamento é sempre para você entender como a empresa funciona, entender a missão dela, entender aonde ela atua, sabe? Quais são as políticas, e entender muito sobre segurança de trabalho também, porque é uma coisa muito importante. Eu acho que para todas as empresas em geral, a parte de segurança de trabalho, sabe? Todo mundo esteja muito alinhado, principalmente na área de óleo e gás, né? Que a gente tem muito risco. Assim, eu não tenho tanto que eu trabalho mais com software, né, e tal, mas a Schlumberger sempre foi uma empresa de atuar muito em plataforma, por exemplo, em perfuração. E lá existem riscos reais, assim, de a gente perde mão, sabe? Perde dedo. Então, a empresa tem que, de fato, sabe, te dar um treinamento muito bom. E como a maior parte da atuação da Schlumberger nesses ramos, acaba que ela preza muito por isso. E aí depois, geralmente, todas as áreas da Schlumberger têm um treinamento inicial. Quem vai trabalhar com perfuração, quem vai trabalhar com software. E aí, no meu caso, que trabalho com software, são 3 treinamentos. Todos eles são em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, por exemplo. Aí eu já fui 2 vezes, falta só o último. Mas lá você aprende sobre o software, de maneira geral, mas não só sobre o software. Você aprende sobre tudo que você pode fazer teoricamente dentro do software, de Uhum. maneira teórica mesmo, sabe? Você aprende sobre interpretação sísmica, aprende sobre avaliação de poços, aprende sobre geoestatística, aprende sobre inversão. Então aprende um pouquinho de tudo, sabe? Eles vão te levando para você aprender tudo que pode ser feito dentro dos softwares deles. É Entendi. muito legal, você interage com pessoas de outros países. Foi uma experiência muito legal assim para minha vida. Eu agradeço muito ter tido essa experiência, porque pô, eu conheci gente da China, conheci gente da Índia, conheci gente da França, sabe, da Inglaterra, dos Estados Unidos, entendeu? Gente da Colômbia, tipo, pessoas que eu nunca imaginei que conheceria na minha vida, eu teria oportunidade de conviver. Eu tive a oportunidade de conviver. Você aprende
é muito enriquecedor pessoalmente também, que você aprende sobre várias culturas diferentes, sabe? E como as pessoas reagem a diversas situações com culturas diferentes, aprende muito a respeitar o outro também, sabe? Isso é muito legal. Entendi. Bem próspero, né? 3 viagens assim para aprender sobre o software É, em Abu Dhabi, troca de é, cultura. é, Tem que... óleo e gás é um ramo da nossa de atuação dos geólogos que costuma valorizar muito o profissional, entendeu? Então, é muito. Foi uma das razões também que eu quis enveredar para óleo e gás, né? Porque eu achava que ia me abrir o mundo, e de fato foi isso que aconteceu. Eu tive a sorte de um mundo de fato ser aberto assim para mim pela Schlumberger. Eu fui para a Europa pela primeira vez porque eu fui para a Schlumberger. Eu nunca tinha ido. E E até você. nessas viagenzinhas deu para você dar uma escapulida ali, conhecer a Torre Eiffel. Ah, dá sim, com certeza. Não, você não é escravo, não fica escravo lá, não. Tipo, estudar. Pelo contrário, a maioria das vezes você vai para poder. Assim, para poder conhecer. Você vai para conhecer coisas, assim. Claro que você está indo a trabalho, né? É uma viagem de trabalho. Então, óbvio que tem todo um. Você tem que se dedicar, você está indo lá para a empresa te formar, né? Dinheiro está sendo gasto para que você aprenda sobre aquilo, né? E para que você atue na área que a empresa está te dando. Então, não é uma viagem de brincadeira, mas que existe, assim, existe uma oportunidade de você conhecer as pessoas, de você sair ir para a cidade, por exemplo, ir para Paris conhecer, sabe? Ou ir conhecer a cidade, por exemplo, Abu Dhabi, entendeu? E ir nos museus e nessas coisas você vai ter, sim. Os finais de semana são liberados, né? Ninguém trabalha no final de semana. Os finais de semana, então, são viagens bem longas. Oi? Você falou, os finais São de semana, viagens. então, são viagens bem longas. Costumam ser viagens longas, assim, de um mês, assim, um mês e meio, sabe? Geralmente são viagens longas. Até porque tem Intercâmbio, muita praticamente. coisa para aprender. É um intercâmbio. Praticamente, no final é praticamente um intercâmbio. É assim, Mas é você legal. falou que os softwares são bem extensos, né? Tem bastante teoria dentro deles. Com que exatamente Sim. dentro do software você trabalha? Então, eu, na verdade, eu dou suporte aos softwares da Schlumberger, né? Que são os softwares de caracterização de reservatórios, interpretação. Então, é mais isso que eu faço. Tipo assim, eu atuo desde... assim, eu tento... Geralmente a gente lá é formado para atuar em tudo que o software pode fazer, Uhum. sabe? Então, eles vão explicar a teoria de algo e vão dizer como é que você faz isso no software. Outra coisa, a teoria. Então, eu trabalho com interpretação, dando suporte mesmo. Os intérpretes, né, que geralmente são pessoas que estão fazendo a caracterização do reservatório, têm uma dúvida sobre algo que eles precisam fazer, ou sobre como fazer algo dentro do petróleo, tipo uma modelagem geoestatística, ou a construção de um modelo de velocidade, ou uma interpretação. E aí eles vêm até a gente e a gente geralmente ensina a eles como fazer, ou então tira dúvidas pontuais a eles de como fazer alguma coisa dentro do software. Hoje em dia é mais essa área de atuação que eu tenho assim dentro da Schlumberger. Praticamente um consultor sobre sobre aquela. Isso, exatamente. É um consultor da aplicação, né? Sem Entendi. dúvida. Isso aí. E como é que é o dia a dia de trabalho nesse meio? Você fica, tipo, o tempo todo na frente do computador mexendo com software? Você tem outras funções atribuídas? O dia a dia de trabalho, assim, essa parte de atuação de consultoria é sempre direto para o computador, né? Hoje em dia, eu acho que a maioria das profissões, a gente acaba que não pode fugir muito disso, né? A maioria das profissões é assim, né? Você está conectado o tempo inteiro, né? E a parte que eu atuo dentro da Schlumberger como consultor de software é assim também. Eu fico em frente ao computador o tempo inteiro, né? Eu dou consultoria via computador, como se fosse assim que a gente está conversando, né? Só que eu consigo ajudar a pessoa, mostro como fazer e tal, mas é mais isso, entendeu? Sem dúvida é na frente do computador o tempo inteiro, mas isso nunca me incomodou muito, não, para dizer a verdade. Trabalhar na frente do computador. Para mim tá de boa, sabe? Tranquilo. As consultorias são tipo você aqui e outra pessoa lá, ou você também tem que ir na empresa para poder mostrar como que faz lá do lado da pessoa? Então, às vezes depende, né? Tem vezes que a gente vai na empresa e aí fica do lado da pessoa, né? Mas hoje em dia, principalmente com esse negócio do corona e tal, tudo meio que mudou um pouco, né? E a transformação digital foi muito grande e
E aí a gente acabou que hoje em dia é tudo mais focado assim em fazer as coisas remotamente, né? A gente ajuda as pessoas de maneira remota, faz como se fosse uma videochamada mesmo e ajuda remotamente. Hoje em dia é isso que mais acontece do que de fato estar fisicamente no local, sabe? Entendi. Fizeram uma pergunta aqui agora, eu vou aproveitar que eu já estou falando do Slumberger Uhum. e vou te perguntar, qual é a relação de Beleza. Slumberger e universidade? Tem alguma relação patrocínio? Então, eu acho que, assim, patrocínio, eu vou te falar que eu não sei informar muito bem, sabe? Porque Uhum, essa não é muito a minha área. Mas, assim, eu sei sim que a Schlumberger tem, assim, ela dá suporte, né, às universidades. Então, por exemplo, muitas das vezes as pessoas têm aulas, por exemplo, em pós-graduação, ou então para projetos, assim, que são projetos acadêmicos. Tipo, alguém vai fazer um mestrado, por exemplo, aí quer usar o software. Aí, geralmente, as universidades conseguem ir lá e pedir para a Schlumberger, entendeu? Licenças gratuitas daquele software para a pessoa poder utilizar. E isso é possível, entendeu? uhum, Ou então, por exemplo, a pessoa quer uma ajuda de um consultor, por exemplo. Ela precisa de alguma ajuda dentro do software depois de estar mexendo lá na universidade para fazer algo. Ela também tem essa abertura, entendeu? De perguntar para um consultor como fazer aquilo, sabe? Existem meios, canais de comunicação até para as universidades para que as pessoas possam utilizar desse serviço. Até porque a UniVG sempre preza por uma relação com as universidades, né? Porque as pessoas que trabalham nela vêm das universidades, né? Nós somos formados. Então, quanto mais conhecimento as pessoas já tiverem do que ela faz, né, e do software que ela utiliza, principalmente na nossa área de geologia e tal, e geofísica, a Schlumberger quer apoiar, sem dúvida, isso, sabe? Então, ela costuma ter uma boa relação e uma relação aberta, sabe? Com as universidades. Pelo que eu vejo, por exemplo, a UERJ tem licenças do Petróleo uhum. Techlog, a UF também tem, sabe? A UFRJ também tem. Então, a maioria das universidades tem uma determinada relação, assim. Mas acho que é mais com a parte de software mesmo. Entendi. Voltando agora para carreira profissional no SBG, você falou que ela oferece um plano de carreira para o profissional, né? E assim, Sim. se você quer continuar a desenvolver a sua carreira na SBG, ela tem um caminho para você seguir? Tipo, você primeiro faz isso, depois faz aquilo? Tem uma trilha Sim. para guiar o profissional? Sim. É, eu acho que isso, inclusive, é uma coisa muito boa de lá também. Ela é uma empresa muito grande, né? Então, eu acho que é uma coisa muito comum de empresas que são muito grandes, assim. Elas têm que se organizar internamente para poder te dar um caminho, sabe? Um direcionamento. E lá é muito legal também, pelo menos eu sempre tive essa experiência. Eu sempre pude expressar abertamente, desde que eu entrei, entendeu? Os caminhos que eu queria seguir. Então você vai ter liberdade profissional lá dentro, sabe? Claro que sempre alinhado aos interesses da empresa, até porque é uma empresa privada, né? Ela Uhum, tem que te direcionar para aquilo que ela precisa que você faça, mas você vai ter liberdade de ir para vários caminhos. Por exemplo, se você quiser ir para um caminho técnico, vai ter os passos lá dentro e os treinamentos que você pode fazer, que são oferecidos após até esse treinamento de 3 anos, que geralmente uhum, todo mundo tem que fazer, você começa a ter mais liberdade de para onde você quer ir, sabe? De escolher de fato. Então, tipo assim, ela vai te dar o caminho. Se você quiser ir para a área técnica, ela vai falar, olha, isso aqui é o caminho de área técnica, entendeu? Então, são esses e esses e esses treinamentos que você tem que fazer. Você tem que fazer com isso, isso e isso dentro da empresa, sabe? Se envolver com tais áreas, tais pessoas, sabe? E uma coisa muito legal também, por exemplo, se você quiser ir para RH, tem gente que começa geólogo e de repente vai para RH, sabe? Quer trabalhar com recursos humanos. Essa abertura também existe, sabe? Eu quero trabalhar, por exemplo, na parte comercial, com vendas, sabe? Você quer trabalhar mais vendendo as coisas, aprendendo técnicas de venda. Então, todas essas áreas você vai poder ter a liberdade de atuar lá dentro, caso você busque e se posicione querendo isso. E uma outra coisa legal também é que você tem sempre um esquema de mentor dentro da Schlumberger. Então, sempre tem uma pessoa que vai te assessorar. Desde que você entra dentro da empresa, ela vai ser uma pessoa mais sênior dentro da empresa, já vai ter mais anos de experiência. Mas ela, por exemplo, você vai conversar com ela e vai falar, olha, o caminho que eu quero seguir é esse, eu tenho afinidade com você. Você pode escolher esse mentor, né, que é um funcionário que você tem afinidade com o que ele faz, até pessoal também. E aí a pessoa vai te ajudar a seguir aquele caminho, vai te aconselhar como você pode seguir aquele caminho. Então você está sempre sendo guiado, sabe? Você nunca está perdido. Sempre existe, de fato, existe um plano de carreira bem definido, sabe? Para você, dependendo de para onde você quer entrar.
Um geólogo que vai pro RH, ele é tipo um caça-talentos, ele fica lá procurando outras pessoas para assumirem. Sim, é tipo isso, é tipo um recrutador. Muitas das vezes, sim. É tipo um recrutador. Você vai e vira um caça-talento. Você, pô, a Schlumberger precisa de alguém para atuar em tal lugar. Vamos fazer entrevista com uma galera, entendeu? E aí, pelo cara já ter uma área técnica muito forte, acaba que ele sabe quem escolher, sabe? Ele entende, saca, entendeu? Mais daquilo. Então é bem por aí mesmo. E tipo assim, quando você quer ir para a área técnica, você tem a opção de escolher. Ah, eu gosto mais de petrofísica, deixa eu ir para petrofísica. Eu gosto mais de sísmica, deixa eu ir para sísmica. Sim, tá, dentro você tem isso também. Se formam, na verdade, depois que você faz essa base, né, como se fosse a base Uhum. da área técnica, que são esses primeiros treinamentos, você consegue se direcionar. Se você for para a área técnica mesmo, você consegue se direcionar. Olha, eu quero trabalhar com petrofísica, então você vai ter que trabalhar com as soluções da Schlumberger que são de petrofísica. Se você quer trabalhar com sísmica, então você vai ter que focar nas soluções da Schlumberger que são sísmicas. Então os treinamentos vão ser todos direcionados para que você se foque e se torne um consultor especialista numa determinada área, sabe? Então é bem assim, tem essa opção sim. Eu já vou aproveitar agora para poder fazer a pergunta que a Letícia mandou. Se tem muita Uhum. pressão, muita cobrança dentro do ambiente de trabalho. 10 no BG? Isso. Olha, assim, eu acho que isso muitas das vezes ocorre na indústria de óleo e gás de maneira geral. Assim, é, tem muito trabalho, sim. Mas assim, a gente é também ensinado a como gerenciar a pressão, sabe? Uhum. Então, tipo assim, você vai ter que trabalhar muito, entendeu? Porque, assim, tudo que é bom, ela vai te pedir também muito em troca, entendeu? É sempre uma troca. Por exemplo, a empresa que te investe muito em você, no final ela sempre vai querer muito de você em retorno, sabe? Mas essa troca é uma troca boa, porque ao mesmo tempo você vai aprender pra caramba. Então, existe cobrança, uma cobrança razoável, mas também você vai poder, tipo assim, se você, poxa, eu preciso de ajuda nisso, você vai ter que sempre poder ter liberdade de falar, entendeu? Com os seus superiores e com os seus colegas de trabalho e sempre pedir ajuda em uma determinada coisa, caso você não esteja conseguindo lidar muito bem com aquilo, porque hoje em dia, em todo lugar, as pessoas trabalham como equipes, né? Então, as equipes se assessoram, mesmo que tenha muito trabalho, a gente sempre tem a quem recorrer, entendeu? Sempre tem a quem buscar, sabe, para pedir ajuda. Mas tem muito trabalho, sim. E tem, às vezes, tem pressão, sim. É discípulos, né? Às vezes tem muita pressão, depende da demanda do que precisa ser feito, Entendi. sabe? Mas é Falando, legal, é legal. falando de muito trabalho, como é que você faz para conciliar esse muito trabalho com o seu doutorado? Então, boa pergunta. Às vezes até eu me pergunto isso. Mas assim, cara, não vou mentir não. Às vezes eu chego em casa, entendeu? E é, depois do trabalho eu continuo trabalhando, entendeu? É como se, às vezes é como se fosse ter dois trabalhos, sabe? Tipo a Rochelle, sabe? Falar, meu marido tem três empregos, tipo isso, entendeu? Então, às vezes é assim mesmo, sabe? Você tem que tento gerenciar o meu tempo da melhor maneira possível, sabe? Mas eu me dedico parte a Schlumberger, quando eu tenho que me dedicar a Schlumberger, né? E depois, muitas das vezes, depois de horário e tal, eu me dedico também. Mas, assim, às vezes eu tenho a liberdade também de me dedicar ao doutorado dentro do meu trabalho também. Por exemplo, se a demanda estiver mais tranquila de coisas a fazer, eu tenho essa total liberdade, entendeu? De eu se dedicar. Até porque é como se fosse assim, a empresa entende que é um investimento que você está buscando para fazer em você. Então, se você está tentando se tornar um profissional melhor, é óbvio que ela vai querer que você se torne um profissional melhor, sabe? Ela não vai ter também gasto para você se tornar um profissional melhor. Você está buscando isso. Então, se ela pode deixar você dedicar parte do seu tempo a fazer isso, sabe? Se a demanda não está tão alta para você naquele momento, ela vai deixar você fazer também, entendeu? Não tem problema nenhum. Vamos seguir aqui. Uhum. Eu vou fazer umas perguntas sobre o seu mestrado, que as pessoas perguntaram aqui, porque depois eu separei várias Uhum. perguntas em questão à apresentação que você me mandou. É, Beleza. perguntaram aqui, eu não lembro o nome de quem perguntou, mas perguntaram como que você entrou nessa área de machine learning, programação, como é que foi misturar as duas áreas? Entendi.
Eu vou te falar que eu não faço programação, para dizer a verdade. Essa parte eu não entrei, não. Mas vou te confessar até que eu não sei programar uma linha, tá, gente? Não sei nem uma linha como programar. É até uma coisa que eu gostaria de aprender. Mas Machine Learning, eu me envolvi na época que eu estava na UF, no meu mestrado. Eu, na época, trabalhei... antes de ir para a JUNDG, eu trabalhei como pesquisador num projeto em conjunto com a Galp, com a Petrogal, com a Galp Energia, né? Que é como se fosse a Petrobras de Portugal. E aí lá eu tive a oportunidade de trabalhar com essa parte de Machine Learning, né, no software que eu utilizava na época, que ele tinha uma parte do programa que fazia classificação de sismofaces, que a gente chama, né? Que você analisa a sísmica, sem dados de poço, por exemplo, você só vê vários atributos sísmicos no intervalo estratigráfico que você está analisando. No meu caso era a formação Barra Velha de Santos, era o pré-sal. E aí eu via atributos sísmicos e tentava ver como eles diferenciavam o caráter sísmico que existia ali, por exemplo, das plataformas carbonáticas, sabe? Ou então dos famosos build-ups, né, que existem no pré-sal, sabe? Ou então faces de escorregamento, como se fossem clinoformas. Então eu tentava ver vários atributos sísmicos que respondiam de maneira diferente para cada uma dessas feições. E aí depois eu dava isso de input numa técnica de machine learning, né, no programa, e falava, olha, eu quero que você divida com todo esse conjunto amostral, todos esses atributos que eu estou te dando, eu quero que você divida a minha sísmica, ou separe os meus caráteres sísmicos em 5 partes, entendeu? Então é como se ele pegasse um cluster, como se fosse um crossplot mesmo, um cluster de muitas coisas, e falava assim, ó, isso aqui é mais parecido, isso aqui é mais parecido um com o outro, então ele separa em grupos que são mais parecidos, levando em consideração todos os atributos sísmicos que você deu ali dentro. E aí, no final, ele te dá o resultado como se fosse um bloco de diagrama, sabe? Como se fosse um bloco de diagrama de faces mesmo, só que são de sismofaces. E aí eu acabei me envolvendo, falei pra caramba, mas acabei me envolvendo por causa disso, porque eu trabalhei num projeto na época, onde uma das propostas do projeto era isso, era trabalhar com essa parte, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, então. Primeiro você faz uma classificação das sismofaces com aqueles atributos que você gerou. A inteligência artificial vai classificar todo o resto para você. Isso, você já sabe aquilo que você está buscando, né? Que você observa a sísmica e fala, poxa, isso aqui é o que eu queria diferenciar. Eu queria que o atributo, que o resultado final diferenciasse essas coisas, os build-ups, as plataformas, né? As faces de uma forma de escorregamento. E aí você faz isso, você já sabe o que você busca, né? E aí você busca ver a sísmica de maneiras diferentes, porque os atributos são isso, né? Você tem a sísmica original, que é aquela cinza que geralmente a gente vê, né? Mas os atributos são fórmulas matemáticas que você aplica naquele dado para que você veja ele de maneira diferente. E aí você seleciona alguns atributos que mostrem, que individualizem, né, essas faces que você está observando. Alguns vão individualizar só algumas, outros vão individualizar só outras. E aí você dá tudo isso de dado de entrada, né, de input, para o algoritmo de machine learning separar, como se fosse um crossplot mesmo, sabe? Ele vai separar e formar grupos ali. É isso aí. Então agora eu acho que já vou entrar perguntas sobre a sua apresentação. Beleza. Eu vou começar perguntando sobre... Acho que você fez tipo um mapeamento da superfície lá da camada do pré-sal. Isso, filho. Aquilo que você fez lá é tipo um mapeamento de isolinha, você mapeou o topo da camada, ou você fez um mapeamento da espessura da camada? Então, na realidade, para a apresentação, que é aquela do doutorado, né, que eu te mandei, eu não fiz a parte de interpretação sísmica. Isso eu dentro da UF, né, no projeto de doutorado que eu faço, existe um projeto maior lá dentro, né? E aí, esse projeto maior é um projeto de caracterização do campo de Búzios, né? Que é um dos maiores campos que a gente tem do pré-sal, né? E aí o que acontece? Tem pessoas dentro desse projeto que são responsáveis, assim, mestrandos e doutorandos, né? Que são responsáveis por várias coisas diferentes. Mas a pessoa que fez o mapeamento da interpretação da base do sal, né? Da superfície pré-alagoas que delimitam ali a formação Barra Velha, que foi a formação que eu estudei, né?
Ela sim, ela foi na sísmica mesmo e foi mapeando. Ó, eu vejo aqui é a base do sal, que é o topo da formação Barra Velha. Então ela ia na sísmica, que era a sísmica 3D, mapeava numa inline, né, que é uma linha, uma seção, aí ia para a próxima seção, e aí no final ela tinha como se fosse um mapa mesmo daquele refletor ou daquela superfície estratigráfica, né, que é aquela inconformidade, né, que a gente chama. E aí você faz aquele mapa, sim, aí depois que você faz esse mapeamento, você consegue criar esse mapa que é como se fosse um mapa de isolinhas mesmo, é uma isópaca, desculpa, uma isópaca não, é uma superfície mesmo, mapeada, né? Você vai ter o alto e o baixo estrutural, né? Essas coisas assim, é como se você estivesse vendo o terreno, né? Como se estivesse vendo a paleogeografia daquela época, sabe? Mas é bem isso mesmo. E daí, para você estudar isso, você falou que você trouxe ele de volta à superfície? Isso. É porque no doutorado, com o que eu trabalho? Eu trabalho com essa parte de você... É como se fosse aquelas caixas de areia. Eu não sei se você já viu uma experiência dessa, sabe? Mas geralmente usam muito na faculdade para estudar falha, dobramento, né? Que bota areia e vai empurrando devagarzinho para ver como é que fazem as coisas. Existem hoje em dia programas que fazem esses tipos de simulação, né? Computacionalmente. E aí eu trabalho com um desses programas, né, que é o GPM, que é a modelagem de processos geológicos. E eu trabalhei com isso nessa primeira parte do doutorado. E aí, mas no meu caso, eu não simulo a falha ou ação de dobramento. Eu simulo precipitação de rochas carbonáticas do pré-sal. Então eu meio que digo assim, olha, eu tenho tais faces dentro do pré-sal, por exemplo, tem o shrub, tem o esferulitito, tem o laminito e tem faces de retrabalhamento, por exemplo. E aí eu falo, olha, cada uma dessas faces vai ter um crescimento determinado, máximo, por exemplo, de tantos milímetros por ano, se ela estiver em condições ideais. E a minha topografia de deposição dessas faces era tal, sabe, na época de deposição. Então foi por isso que eu peguei a base do sal, eu meio que suavizei ela um pouco para que ela pudesse eu pudesse meio que fazer uma reconstrução dela, como se ela pudesse ser a base do meu grande lago que existia na época da deposição ali aptiana da formação Barra Velha, sabe? Onde os carbonatos iriam crescer a partir daquela base, sabe? Entendi. Não sei se eu consegui explicar muito bem. Bom, eu entendi. Mas acho que assim, você pode falar pra gente o tema do seu doutorado, pra gente poder, pessoas que estão assistindo, ficar mais por dentro? Sim. O meu doutorado, na verdade, é modelagem de processos geológicos, né, que é como se fosse essa simulação de crescimento sedimentar computacional, né, associada à geoestatística para poder fazer reconstrução de faces dos carbonatos do pré-sal no campo de Búzios. Foi isso que eu fiz, na realidade. E o seu trabalho... Inclusive... Pode falar. Oi, desculpa. Inclusive tem até a apresentação, né, que eu acho que você colocou ali, tem o link eu fiz uma apresentação no site do GECAR, né, no canal do GECAR lá, que é um dos laboratórios, é o laboratório da UF onde eu faço doutorado, e aí lá eu detalho mais, se alguém quiser assistir, eu agradeço muito aí. Pessoal, o link tá na bio do nosso perfil, então quando acabar aqui, agora não, quando acabar, vocês vão lá assistir. Que aí vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Inclusive tem várias outras apresentações lá também, de outras pessoas, outros pós-graduandos que também trabalham com pré-sal, que trabalham com outras coisas. Eu acho que se quem estiver muito interessado, assim, tem muita coisa legal que está sendo explicada lá, sabe, por várias pessoas diferentes. Então é como se fosse meio que um aulão sobre pré-sal, sabe, brasileiro, ou sobre outras coisas também, sabe? E no seu doutorado, tanto no seu mestrado, né, você trabalhou somente com a formação Barra Velha? Isso. No meu mestrado eu trabalhei também com a formação... Gente, agora até esqueci. Caramba. O albiano da bacia de Campos. Sabe a parte albiana, logo depois da deposição do sal? Eu trabalhei com os carbonatos marinhos. Os pós-sal, o pós-sal, no caso. Do pós-sal. Eu fiz inversão sísmica lá. Aí no mestrado eu trabalhei com isso e com machine learning dentro da formação Barra Velha. E aí agora, hoje em dia, eu só trabalho com a formação Barra Velha, com pré-sal. Você trabalha modelando, né? A modelagem que você faz é uma modelagem 4D. Isso. É uma modelagem 4D. A gente...
O que eu faço, na verdade, né, é modelar a sedimentação ao longo do tempo. Então, a maioria das modelagens convencionais, elas levam em consideração a geoestatística. A geoestatística é mais você modelar, tentar espalhar, por exemplo, uma coisa que você viu no poço, porosidade, permeabilidade. Você só tem informação no poço dos perfis, e aí você usa a geoestatística para poder espalhar isso em 3D. Quando a gente vai para o 4D, a gente, além de ter as dimensões, né, x, y, z, a gente considera também o tempo. Então é como se você fizesse uma reconstrução paleoambiental, sabe, daquela formação. E é muito legal, porque você vê geologia de verdade, assim, tipo, eu trabalhando com isso, eu passei a gostar mais de geologia, sabe, porque eu trabalhava com geologia, mas trabalhava muito com geofísica, né? E aí lá eu pude trabalhar com geologia mesmo, pensar em como era o paleoambiente deposicional, o que estava crescendo em cada lugar, sabe? Onde a gente tinha erosão de rocha, onde a gente tinha transporte para o fundo, sabe? Então é muito legal que você vê assim, a estratigrafia acontecendo mesmo, sabe? Isso é que é muito legal. Você consegue modelar, então, tipo, processos como processos erosivos, tipo escavação de canyons, aonde que a rocha cresce mais, onde cresce menos. Exatamente. Para carbonatos onde cresce, né? E para sedimentação plástica, você consegue, de fato, simular fluxos de areia, né? Fluxos turbidíticos, fluxos de canais, né? De rio, por exemplo. É bem legal essa parte assim, de você ver a estratigrafia acontecendo. E para você fazer essa modelagem, você utilizou tanto machine learning quanto geoestatística? Então, na verdade, para essa modelagem, não. Eu só usei... Para fazer essa modelagem, eu só usei essa simulação que a gente chama de processos sedimentológicos, né, e geoestatística. Mas eu usei mais machine learning, foi no meu mestrado mesmo, entendeu? Que aí eu usei mais a classificação de atributos sísmicos, né, de sismofaces em atributos sísmicos. Mas no trabalho de doutorado foi só essa simulação sedimentar associada à geoestatística. Eu meio que pego essa simulação, aí eu vejo quanto de cada rocha cresceu em cada lugar, e aí no final de ter simulado o crescimento delas, e a erosão, o transporte, você tem como se fosse um volume mesmo, um bloco diagrama que mostra para você em cada lugar o quanto de cada sedimento carbonático você tem ali depositado, sabe? Então você vai ter uma determinada quantidade dos sedimentos no alto estrutural, sabe, que são as regiões mais altas do seu lago. Nos baixos estruturais, por exemplo, você vai ter mais lama. E aí depois você consegue dar isso como se fosse uma tendência para você distribuir as faces que foram vistas nos poços mesmo, depois de perfurar os poços e falar, olha, aqui teve isso, isso e isso. Então a gente constrói uma tendência 3D para sedimentar, né? Mas aquilo não é a modelagem de fato. A modelagem é feita quando a gente associa isso à geoestatística, porque você precisa ter um dado que foi evidenciado ali, de litológico, né? Precisa ter dado, associar os dados dos poços, de fato, sabe? Das faces que você vê nos poços. E esses dados que você coloca como input, eles são o quê? São espessuras de camadas? São dados pré-definidos para determinado tipo de rocha? Isso, então, o que geralmente quando você, depois que você faz essa modelagem sedimentar, você tem esses volumes de cada tipo de sedimento, né? E aí, por exemplo, as rochas, elas são os litotipos, né? As rochas são definidas pela quantidade, o nome delas é dado pela quantidade, geralmente, de sedimentos que predomina nela, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rocha, por exemplo, que é muito comum no pré-sal, que a gente chama de esferulitito, né? Que são umas calcitas que são formadas radiais, né? Elas são umas bolinhas que se precipitam quimicamente, então elas têm um formato meio radial, assim. E aí acontece, os esferulitos, que são essas bolinhas, são os sedimentos. Mas os esferulititos são as rochas que são formadas principalmente por esses tipos de sedimento. Então, meio que você tem na modelagem sedimentar a proporção de cada sedimento em cada local, e aí você fala, olha, beleza, então a formação, a proporção 3D, né, desse volume 3D de esferulitos, que são os sedimentos, é o que eu vou associar como uma tendência para a modelagem geoestatística das minhas rochas que foram evidenciadas no poço, que foram classificadas como esferulititos, que são as rochas formadas por esferulitos.
E aí assim vai, entendeu? Tem para os shrubs, que são tem os carbonatos que tem mais shrub, então eles são como se fossem shrub carbonates, que a gente chama, né? E aí os sedimentos que predominam são os shrubs. Então, da modelagem sedimentar, a gente vai pegar a proporção de shrub em cada local e vai dar isso como tendência junto com os dados de poços para que a geoestatística distribua aquilo ali pela área inteira. Então é mais isso que rola. Você poderia explicar para a gente melhor o que seria a geoestatística, como que ela funciona na geologia? Uhum. Então, a geoestatística, ela pelo que eu entendo, ela é uma ferramenta que nasceu mais para mineração, para dizer a verdade. Que ela faz o seguinte, a ideia da geoestatística é você tentar prever aquilo que você não consegue ver. Né? Então, por exemplo, o que a gente consegue ver na área de óleo e gás, que a gente tem certeza que é informação da rocha, é aquilo que é perfurado. Então, quando você tem um poço, você está vendo a rocha de verdade, e aí você tem também as ferramentas que descem no poço e estimam porosidade, permeabilidade, estimam densidade, e dentre outras coisas, estimam raio gama, por exemplo, que é um bom apontador, às vezes, de argilosidade, né? Então, você tem essas ferramentas. Isso é dado medido na rocha. E a geoestatística, só que o poço é muito caro, né? Então, você vai ter essa informação em locais pontuais mesmo, só onde o poço foi perfurado. Só que o teu campo, a área que você está estudando, que você está produzindo, é enorme em relação àquelas informações pontuais que você tem. Então, a geoestatística, ela é uma ferramenta que é utilizada para você poder pegar os dados que você tem pontual, né? E analisar... Exatamente, fazer uma extrapolação, analisar a média que você tem de proporção de cada face, ou a média que você tem de porosidade para a sua área, por camada que você tem daquele reservatório que você está estudando, e tentar extrapolar isso utilizando esses métodos, entendeu? Que levam em consideração principalmente a média, né, e tal. É mais por aí. Na modelagem que você fez, você diz o tempo todo que utilizou tendências. Essas tendências seriam o que você chamou de probabilidade de crescimento e parâmetro de crescimento? Isso. As tendências, na verdade, são mais as probabilidades, né? Não é bem a probabilidade, mas é a proporção mesmo. De fato, a proporção de quanto cresceu de cada sedimento em um determinado local. E por que as tendências são muito importantes, por exemplo, para a geoestatística? Porque como a geoestatística ela só usa informações pontuais, né? Ela tem dado esparso, né? Então, muitas das vezes, quando você tenta fazer a geoestatística, utilizar a geoestatística para extrapolação só com os dados dos poços, tudo fica muito suavizado, né? Porque você não tem muito detalhe, de fato. Você tem pouco dado que a gente chama de hard data, né? Que é dado evidenciado. Mas quando você tem tendências, por exemplo, essas tendências são construídas de maneira 3D, sabe? Então, elas são como se fossem dados secundários que têm uma informação muito mais bem amostrada dentro do campo. Então, isso ajuda a geoestatística a conseguir distribuir de uma maneira mais lógica e com uma ligação conceitual do que você pensa que são as rochas, que estavam as rochas daquele campo distribuídas, né? Ela ajuda você a fazer isso, a ajudar a geoestatística de como ela tem que distribuir ou extrapolar, sabe? Em vez de ela extrapolar só levando em consideração métodos matemáticos, entendeu? Entendi. Acho que a gente só tem mais 5 minutos, então eu vou pular algumas perguntas que eu tenho aqui pra gente poder dar tempo de fazer tudo. Um conceito que eu vi que você utilizou na sua apresentação, você falou muitas vezes sobre ele, é simulação gaussiana truncada. O que seria isso e como isso funciona na geologia? Então, isso é um método geoestatístico. Na verdade, é o método geoestatístico que eu usei e dei de entrada os dados dos poços e as tendências, né, que eu construí lá na modelagem sedimentar para conseguir fazer essa reconstrução de faces no pré-sal. Esse método ele faz o seguinte, ele pega, vou tentar explicar de maneira bem rápida, ele pega as proporções de faces que você tem no poço, tá, de cada face, e aí ele meio que pega essas proporções que você tem de cada face e transforma isso numa variável contínua, como se fosse uma porosidade, então você não está vendo mais blocos, né? Você vai ver uma variável contínua. E aí ele pega isso, essa variável contínua, e simula ela. Então ele vai de fato usar um método matemático para poder extrapolar ela. E aí depois, o que ele faz? Ele desfaz esse processo de continuação da variável,
de faces. Então ele pega a variável contínua agora que você vai ter pelo seu campo inteiro, distribuída, e ele começa a truncar. Então, por exemplo, os valores dela de 0 até 0,3 representam a face 1. Depois de 0,3 a 0,5 a face 2. E aí, com isso, de uma variável contínua, você consegue criar uma variável discreta, separando elas em intervalos, sabe? Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é isso que a simulação gaussiana truncada faz por trás, né? Entendi. E, tipo assim, depois que você acabar de fazer isso tudo, fazer sua modelagem, que você defender o seu doutorado, que você ganhar o seu título de doutor, o que você pretende fazer? Olha, eu pretendo continuar estudando. Eu acho que uma das coisas que a gente mais legais de geólogo fazer, né? Assim, da nossa área de maneira geral, é estudar, sabe? É você estar sempre aprendendo mais, porque tem muita coisa na geologia que ainda não foi descoberta, sabe? Não é uma dessas grandes ciências que é muito conhecida, sabe? A gente tem sempre novas coisas para estudar, sempre novas coisas para aprender. E eu pretendo, por exemplo, fazer um pós-doc, sabe? Ou então participar de algum projeto, sabe? De repente como um conselheiro, alguma coisa assim, sabe? Mas eu pretendo sempre continuar estudando, porque eu gosto muito de estudar. Pra ser muito sincero, eu gosto muito de estudar. Faltando 1 minuto e meio, então, pra gente acabar, uma dica que você dá, assim, para as pessoas que querem entrar para a SLUMBG, seguir carreira na SLUMBG. Uma coisa, assim, que você acha essencial. Então, gente, eu acho que, cara, se dedica a aprender, sabe? Porque isso é uma das coisas que eu acho que é mais valorizado nessas empresas, sabe? É a tua área de humanos também, sabe? De como você se relaciona, sabe? O que a gente chama mais de people skills, isso é muito, muito importante. Mas, assim, para a nossa atuação, o que é mais importante de tudo, assim, é a área técnica, entendeu? Você tem que ser bom tecnicamente. Então, continuem, sabe, estudando, se dedicando, entendeu? Buscando aprender cada vez mais, que uma hora essas empresas vão olhar para vocês, entendeu? Vocês vão fazer a entrevista e vão ser selecionados. Da hora de todo mundo chega, sabe, gente? Poxa, eu fiquei 2 anos e meio desempregado antes de conseguir entrar na SLUMBG, por exemplo. Então, eu sei que está muito difícil para a nossa área nesse momento, mas não percam a esperança, sabe? Continuem se dedicando, continuem aprendendo, que a hora de todo mundo chega, entendeu? Essa é a dica que eu dou. É uma dica muito boa, mas é a dica que eu dou. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter ficado aqui 1 hora com a gente batendo esse papo que, tipo... Nada, eu que agradeço. Demais, muito obrigado. Tirou várias dúvidas sobre o que você faz. Ajudou a gente a entender a SLUMBG e é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que veio com a gente até aqui. E é isso aí. Valeu, gente. Valeu. Valeu, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Valeu.